Deixe a luz entrar, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32. Nos noticiários internacionais, talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que foram sequestradas e permaneceram por muito tempo, às vezes até anos, presas em porões, onde sofreram vários tipos de abusos. Por mais que um dia essas pessoas finalmente tenham sido resgatadas, as feridas geradas decorrentes daqueles dias permanecem em sua alma, e a memória dos momentos de horror se mantém viva. O fato é que muitos de nós estamos com a nossa alma presa em lugares como este, onde não permitimos que Deus entre. Talvez sua infância, sua adolescência ou juventude tenham tido momentos assim, sequestrados e colocados em um lugar onde você passou por dias difíceis, mas não consegue se abrir com as pessoas a respeito disso, pois são momentos que você não quer revisitar. Essas emoções negativas podem acabar travando sua vida, impedindo você de prosseguir. Permita que Deus Pai abra esses porões da sua alma, para que você seja liberto de tudo que tem te paralisado. Talvez você tenha trancado essas dores com cadeados na expectativa de não afetarem mais a sua vida. Contudo, entenda que elas invariavelmente deixam marcas que acabam influenciando você. Quais áreas da sua vida estão em porões? Em João 1,5 a Bíblia diz que Deus é luz, portanto, ao se aproximar dele, você fica cada vez mais cheio de luz. Você será completamente liberto e curado. E a escuridão será dissipada de sua vida por completo. Permita que a luz que vem de Deus, Pai, dissipe todas as dores e traumas que ainda insistem em permanecer na sua vida. Só assim você viverá completamente livre. Viver na luz é reconhecer que as trevas são inoperantes diante da grandeza de Deus. A sugestão de leitura bíblica é Salmos 30 e a palavra-chave é luz. Eu sei que muitos de nós, a maioria, né, a gente passa por situações difíceis, seja na infância, seja na adolescência, seja depois da vida adulta. E muitas vezes a gente fica preso a não perdoar. Por um detalhe que eu vou te contar agora. A gente confunde, a maioria das pessoas confunde o fazer as pazes com o perdoar. O fazer as pazes é a gente dizer assim, tá tudo bem, eu perdoo você, eu quero fazer as pazes com você. O fazer as pazes depende de mim e depende de outra pessoa. Ou seja, depende de duas pessoas. Porque a gente vai fazer as pazes, a gente vai ter uma convivência mínima que seja, mas a gente está fazendo as pazes. Só que muitas vezes, algo que nos atingiu de certa forma, a gente nem tem como fazer as pazes com essa pessoa, por vários aspectos, tais como, talvez essa pessoa já tenha morrido, talvez seja perigoso você fazer as pazes com essa pessoa. Talvez você não queira fazer as pazes com essas pessoas, ou essas pessoas. Então são vários aspectos. E o perdão, ele depende de uma única pessoa. E essa única pessoa é você. Eu sei que quando a gente sente algo muito ruim, seja rancor, a raiva, esse sentimento de querer vingança, de pensar, essa pessoa fez algo para mim e eu preciso ter justiça. A gente acaba entrando numa atmosfera muito ruim. Esse sentimento invade a nossa alma, o nosso espírito. Ele traz até às vezes doenças para o nosso corpo, porque a gente fica tão preso ali que a gente não consegue se desamarrar, a gente não consegue ver luz. Mas em todas as situações a gente sempre tem algo para aprender, por mais difícil que seja. E o perdoar, ele vem através disso. A gente não tem que ligar para a pessoa que nos fez mal ou dizer assim, eu perdoo você, tá tudo bem. Até porque eu te disse, daqui a pouco essa pessoa já morreu, daqui a pouco é perigoso você entrar em contato com essa pessoa. Então o perdoar, ele depende somente de nós, para que a gente tenha luz na nossa vida. Nós precisamos nos perdoar, que às vezes isso é muito difícil, e precisamos perdoar quem nos feriu. A Bíblia, ela nos ensina muito sobre o perdão. E às vezes a gente quer fazer a guerra, a gente quer fazer a vingança com as nossas próprias mãos.
E a gente fica por anos com raiva, alimentando esse sentimento. Quando, na verdade, aqui na Terra, o nosso papel não é se vingar, não é não perdoar. E aí a gente tem que deixar que cada um cumpra o seu papel. Nós precisamos nos perdoar e perdoar quem nos feriu. Agora, a vingança, o que vai acontecer, a justiça não é com nós. A justiça é com Deus. Então a gente precisa deixar que cada um cumpra o seu papel. Nós temos o nosso papel de nos perdoar, de não ser tão cruéis conosco. E quando a gente perdoa, a gente não está dizendo, tá tudo bem, eu perdoo o que você fez comigo. Não é isso. Isso é fazer as pazes e você não precisa disso. Quando a gente perdoa, a gente está perdoando a nós, a gente está perdoando e trazendo acalento para a nossa alma e para o nosso espírito. A gente está dizendo diante da situação, eu me perdoo, eu perdoo o que aconteceu, mas a justiça será feita com quem faz a justiça. E talvez você nunca vai saber. Porque do lado de fora, as pessoas podem estar super bem, mas a gente não sabe o que acontece do lado de dentro da porta. A gente não sabe como está a família, como está a vida, como está o sono, como está o casamento, como estão os filhos. Talvez a pessoa que te magoou, a pessoa que te feriu, ela está pagando já o preço da justiça. E você nunca vai saber. Porque, como eu te falei, do lado de fora, as aparências podem enganar. Mas do lado de dentro, talvez você nunca saiba o que essa pessoa está pagando. Porque isso não depende de você. E isso não é o seu dever. A justiça, ela é feita pela justiça divina. Eu sei que talvez possa ser difícil a gente muitas vezes encarar isso e dizer, mas é muito difícil eu perdoar o que aconteceu. Só que cada vez que você está alimentando isso, você não está fazendo nada para outra pessoa. Você não está se vingando, você não está deixando ela triste, você não está fazendo nada. Você só está fazendo mal para você. Então, no momento que você decide o perdão, que você dá o perdão para você e você dá o perdão para o outro, você se liberta. Você traz luz para sua vida, você traz Deus para perto de você. Inclusive, eu até fiz uma anotação que diz assim, vou ler para vocês. O perdão é um presente que eu me dou. Agradeço a Deus por fazer justiça de formas que estão além da minha visão. Hoje eu estou livre. Se vocês quiserem, anotem essa mensagem para que vocês possam ler todos os dias, vocês possam realmente entender, parar por um instante e observar, ler de novo até vocês conseguirem internalizar que o perdão é um presente que eu me dou. Agradeço a Deus por fazer justiça de formas que estão além da minha visão. Hoje eu estou livre. Então eu desejo que você se livre, que você consiga se perdoar e perdoar quem lhe feriu. Você não precisa fazer as pazes com o outro, você só precisa perdoar. E eu vou contar uma história para vocês, que eu fui em uma palestra uma vez, e aí a palestrante estava falando sobre isso, e ela comentou que ela estava saindo para a rua, e aí ela viu do outro lado uma mulher chegando assim num carro. Ela abriu a porta, essa mulher estava sorridente, feliz com outra pessoa, e ela disse que na hora ela sentiu uma raiva, um sentimento muito ruim, assim, de ódio, de inveja, de tudo, assim, porque ela lembrou o quanto essa pessoa tinha magoado ela. E ela disse que na hora veio tudo à tona e ela ficou sentindo muita raiva. E ela ficou por uns momentos ali, sem atravessar a rua, observando aquela mulher que estava acompanhada. E ela disse que os dois estavam rindo, entraram num café para tomar um café, dando risada, brincando. E naquele momento ela teve um estalo e pensou, apenas eu estou fazendo mal para mim aqui. Eu estou alimentando todos esses sentimentos ruins dentro de mim por tanto tempo, achando que talvez eu esteja me vingando de alguma forma, mandando raiva, ódio para essa pessoa, quando na verdade ela está lá, do outro lado da rua, acompanhada, indo tomar um café, dando risada, sem saber que eu estou aqui sentindo toda essa mágoa, toda essa raiva dela. Então, nesse momento, a palestrante disse que ela entendeu que tudo aquilo só estava fazendo mal para ela. A outra pessoa não estava nem sabendo. Então, que a gente entenda que por mais difícil que seja, a gente só consegue se libertar quando a gente se perdoa.
E por mais desafiador que seja, eu desejo que você consiga se perdoar. Então leia quantas vezes for necessária essa mensagem e pense e lembre que a justiça não está nas nossas mãos. A justiça ela está nas mãos de Deus e a gente precisa fazer a nossa parte e deixar que Ele faça a parte dele. Muito obrigada pela tua companhia. Um super beijo e nos vemos aqui amanhã.